Eu chamo a Gisele, que é a médica, todos vocês conhecem, mas eu vou falar tudo, né? Médica patologista e diretora técnica de negócios do Laboratório LAPAC, MBA em Gestão de Saúde pela FGV, especialista em patologia pela SBP-AMP, coordenadora do Departamento de Comunicação da Sociedade Brasileira de Patologia. Ela faz um trabalho incrível lá na Sociedade de Patologia, nacionalmente. Trazendo assim para todo mundo entender o que que é o trabalho do médico patologista, né, que é muito no bastidor, né? E ela tem uma atuação na sociedade incrível. Membro da SBP, especialista em patologia oncológica pela Camargo Cancer Center de São Paulo e fellowship do MD Anderson Cancer Center no Texas. Então vamos, Gisele, começar a mesa. E também a Mariana, que veio também como patologista, a Mariana Ribeiro, médica patologista do Laboratório LAPAC, título de especialista em patologia e citopatologia pela SBP-AMP, membro da Sociedade Brasileira de Patologia e também do hospital em Atlanta, especializada em gestão de laboratórios no Hospital das Clínicas da USP. Também foi ótimo a vinda da Mariana para Dourados, né? Só veio a somar e nos ajudar também, porque não é fácil, a gente sabe como o nosso dia a dia é difícil. E como é bom discutir, né, Gisele, ter mais alguém para nos ajudar no nosso dia a dia. Então, as duas vão debater. Eu vou seguir aqui com alguns casos que são casos reais do laboratório, de vocês, ginecologistas, e que eu separei, fui separando durante o ano inteiro, né, depois do nosso primeiro simpósio, então eu já fui com aquele olhar já para separar os casos que eu acho que é da nossa rotina e que merece um olhar realmente. Às vezes, na nossa correria, a gente não pensa muito, né, em integrar todos os exames e também conversar um pouco com o patologista sobre aquilo que ele está pensando, né? Porque muitas vezes a gente não sabe que o patologista ele tem um feeling maior do que às vezes o ginecologista não está vendo. Então, muitas vezes eu discuto com os meus colegas e é muito enriquecedor isso. Quero agradecer aos colposcopistas aqui de Dourados, que eu trabalho bastante, doutor Flávio, a Etienne, a Petânia, todo mundo, a doutora Rose, que fazem bastante esse trabalho, a Roseli, que não está aqui também, o doutor Elias, que eu estou esquecendo de mais alguém, que realmente tem esse olhar e muitas vezes me liga, me explica e a gente discute muitos casos. E aprendo bastante com isso, então quero já deixar esse agradecimento. Eu vou tentar não me estender muito, para a gente conseguir depois fazer uma discussão, e a Mariana ela vai mostrar um caso de uma peça cirúrgica. Eu vou falar mais sobre os exames de rastreamento mesmo, que é a biópsia e a citologia. Então, eu gosto dessa foto porque mostra exatamente a era da medicina que a gente está vivenciando. E os acadêmicos que estão aqui hoje, quero agradecer, eles ainda estão aqui sobrevivendo a esse sábado intenso. Essa era da medicina individualizada, gente. A gente tem que pensar que o nosso paciente de consultório hoje, ele quer o melhor, ele quer todos os exames. E ele quer que você ofereça isso para ele. Às vezes a gente fica, eu vejo muito o médico, às vezes ele quer ter aquele cuidado de não exceder no pedido, por isso que tem que ter o conhecimento, tem que saber indicar os exames. Claro que você não vai ficar pedindo um exame que não é necessário, mas você precisa ter esse conhecimento. Se o paciente ele tem condições, ele está no plano de saúde e o exame tem indicação, por que não indicar para você individualizar mais esse tratamento? Então a gente parte de uma citologia convencional para hoje um arsenal de exames moleculares e que cada um deve conhecer muito bem a metodologia e a indicação. Então, como esses exames moleculares podem auxiliar na condução? Como já foi muito falado hoje, né? Não vou falar de novo, é que eu quero que vocês gravem. Acadêmicos, residentes e os mais jovens, a estratificação de risco, vamos sempre lembrar disso. É a gente pegar aquelas pacientes, aquele monte de paciente e separar as pacientes que a gente vai ter um olhar mais apurado, né? É risco para desenvolvimento de câncer, risco para infecções e com infecções por HPV de alto risco, infecções por outros agentes e detecção da disbiose vaginal. Quando a gente fala de direcionamento de condutas mais assertivas, a gente está falando desse tripé, gente, dos três pilares
principais que estão envolvidos na patologia do câncer cervical. Então, a gente tem que fazer essa intersecção, nessa união multidisciplinar. Então, o livro que a gente segue para fazer a classificação das neoplasias é baseado na OMS. E o LAPAC, assim como alguns outros laboratórios, a gente segue o protocolo do Colégio Americano de Patologistas, que é o protocolo mais atualizado, ele está disponível no site, sempre com atualizações muito relevantes, e é para a gente sempre falar a mesma língua, né? Então, esses protocolos existem para vários outros tipos de câncer, e está disponível lá, se qualquer um pode acessar e se atualizar também. Então, essa aqui, gente, é só uma parte da classificação das neoplasias epiteliais. Existem milhares de outras neoplasias que a gente não comentou agora, que são as mesenquimais, glandulares que estão relacionados não com o epitélio, né, mas com todo o outro arcabouço do PTGI. E quando a gente fala de HPV, a gente está falando só disso aqui, gente, ó. Olha o tanto de outras neoplasias epiteliais que a gente está deixando de rastrear, porque, né, a questão do rastreamento pelo SUS só com HPV, a gente vai estar rastreando essa população aqui. Claro que a gente está falando de 90%, né? Mas no consultório, a gente tem que pensar o quê? Que a gente está fazendo um rastreamento individualizado, gente. Então, por isso, eu como patologista, claro, sou meio suspeita, mas eu vou defender com unhas e dentes ainda a citologia junto com HPV, quando possível. Porque a gente tem que rastrear as outras neoplasias também. Então, esse caso clínico aqui, gente, é uma paciente de 50 anos que está com a citologia agora atual de uma lesão de alto grau e um desvio de flora sugestiva de vaginose, e foi feito o PCR junto com a citologia, e foi detectado 31, que hoje ele é considerado tão patogênico, tão oncogênico quanto o 16. Então, uma paciente de 50 anos com a lesão de alto grau na citologia é bastante preocupante, né? Da gente não estar pegando uma lesão pior do que isso. E um diferencial que a gente faz muito, que eu falo muito no LAPAC, é a gente fazer o histórico dessa paciente. Então, citologistas do LAPAC, eles já estão super treinados. Primeira coisa que vai fazer, antes de olhar um caso, é ver o histórico desse paciente. E o que a gente vê muito, mudança de médico. Então, o laboratório, geralmente eles não mudam, mas eles mudam muito de médico. Então, cada ano ela está no médico. Então, é uma dificuldade, a gente entende que é muito difícil o médico acompanhar essa paciente que muda. Porque você, no prontuário, ela vai ser a sua primeira paciente, mas a gente já sabe por onde ela passou e quais lesões ela já teve. Então, essa paciente, ela tinha exames prévios no LAPAC, mas ela era uma paciente que sempre esteve com o mesmo médico. E vou falar, e isso tem uma particularidade. Desde 2022, ela já tinha uma lesão de baixo grau, com suspeita para alto grau, que a gente fala que são células atípicas pequenas. É quando a gente não consegue fechar um alto grau, mas a gente também não afasta completamente, mas pelo menos um baixo grau ela tem, tá? E aí foi feita a biópsia, e na biópsia saiu apenas um NIC1, foi repetido depois de 6 ou 3 meses essa citologia e continuou com o mesmo achado de lesão de baixo grau, mas com células pequenas que não afastavam o alto grau associado. No ano seguinte, repetiu essa citologia sem molecular e foi feito o diagnóstico de ascos pela citologia, né? Aí ela seguiu o ano inteiro, depois no outro ano, essa paciente, ela fez de novo a citologia com LCil, com a lesão de baixo grau, depois de novo uma outra citologia, com ascos, e aí persistindo o desvio de flora, que é a vaginose, né, com cândida. E 2025, que foi essa citologia agora que eu mostrei, agora com uma lesão de alto grau e um HPV de alto risco, que foi testado agora somente, né? Perdeu a oportunidade de testar e estratificar o risco antes. Então, aí ela foi para colposcopia com outro médico. Provavelmente ela vai voltar nesse médico A, né? Porque acontece bastante isso do colposcopista pegar de outro médico. E na biópsia veio um diagnóstico. E na biópsia veio o diagnóstico de NIC1, mas sem representação da JEC. Foi uma colposcopia não adequada, né?
Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão satisfeitos com esse diagnóstico de biópsia? Não, né? Por quê? Porque a morfologia da citologia, a gente já está falando que tem HSIL, já tem uma lesão de alto grau, com HPV 31. Então, a biópsia, ela é representatividade, né? E o colposcopista já falou que não viu a JEC. Então, você não pode descansar com essa paciente, tá? Tem que o quê? Investigar o canal. É uma paciente de 50 anos, com 3 anos de evolução, sem molecular prévio para estratificação de risco. Então, eu vejo muitos colegas, às vezes, né, dá a biópsia de NIC1 e aí depois demora mais um ano e repete a citologia e depois repete biópsia. Tem que partir para investigação de canal nesses casos, tá? E aí, esse aqui é o resumo, né? Em 2022, eram essas alterações já que ela tinha, ó, células pequenas já, suspeito para já ter um HC, uma lesão de alto grau. Essa aqui é a atual. Então, ela já tinha indícios de ter uma lesão de alto grau lá, né? E com desvio de flora, que é um outro fator de risco para evolução e persistência de infecção. E agora, com a citologia, a morfologia, mostrando realmente células pequenas e sugestiva de um alto grau, persistência da vaginose bacteriana, ou seja, alto risco para câncer até um adenocarcinoma, tá? Então, esse caso, gente, parou aí, né? Mas aí, o que que eu faço como patologista? Eu estou vendo o histórico dela, estou vendo que o médico parou por aí. Eu penso comigo, eu acho que ele está achando que é só o NIC1. Então, muitas vezes, às vezes, eu ligo para ele, eu discuto e falo, olha, essa lesão pode estar no canal, vamos investigar. Então, essa que é a grande diferencial que a gente faz, que é olhar o histórico e ver essa evolução, que às vezes, muitas vezes, o médico, na correria, não consegue fazer essa correlação, ele não tem o prontuário inteiro da paciente, tá? E a gente não pode deixar passar esses casos, gente, porque é uma paciente que vai todo ano. Eu ouço assim, muitas histórias de mulheres, mas doutor, eu faço todo ano Papa Nicolau, por que que eu tô com câncer? Por que que evoluiu, né, com isso? Porque foi uma comida de bola que a gente fala, né? Tem que investigar canal. O canal é principal é, falso negativo que a gente vê nessas pacientes mais velhas, tá? Esse caso aqui é uma paciente que já teve um SEC de colo uterino em 2021, 42 anos, e agora ela está com uma citologia de lesão de baixo grau e foi feito também o PCR e foi dado negativo. Então, ela já tinha um histórico, eu fui buscar o histórico dela, a peça é nossa, fui avaliar, margens livres e segmento, né? Já era um SEC invasivo e um HPV 16 que na época foi estratificado. Olha a importância. Ela teve então o quê? Um HPV 16, né? Aí, na linha do tempo dela, a gente vê também que é uma paciente que sempre acompanhou com o mesmo médico, foi feito o diagnóstico no mesmo ano, né? Começou com uma lesão, uma atipia de células indeterminada, uma atipia indeterminada que não afastava alto grau, com HPV 16. Então, isso fala muito a favor de ser uma lesão de alto grau. E aí, o médico foi assim, perspicaz, porque provavelmente era um colo difícil e que o médico já optou por fazer a curetagem diagnóstica. E na curetagem foi detectado, então, o NIC3 e na peça já um SEC invasivo, tá? Então, você vê que a amostragem independente, por isso que nós, como patologistas, a gente fica agoniado com pacientes que a gente vê que o médico está acompanhando, fica acompanhando, né? Então, a gente sabe que a evolução às vezes é rápida e a gente perde a oportunidade de você curar essa paciente e ter um tratamento menos agressivo. Então, em 2024, né, ela já teve também uma lesão de baixo grau, com o HPV indeterminado. A gente não estava mais detectando o HPV, viu, Fer? E o A, aí depois repetiu a citologia novamente com HPV negativo. E qual que é a importância de eu falar desse caso, gente? Que a morfologia, nesse caso, está sendo importante para acompanhar essa paciente. Porque a gente está vendo a morfologia de uma lesão de baixo grau e o HPV a gente não consegue detectar mais, ele está indetectável, pelas aquelas explicações que a gente falou, né? E pode ser também nível de sensibilidade, detecção, né? Sensibilidade. Então, novamente, a importância de você fazer a correlação, não só o HPV, mas ter a morfologia da citologia. O caso 3, eu vou falar sobre indicação do Sintec,
mas não relacionado só com colposcopia, tá? Porque na prática, o que que a gente vê? Que ajuda muito o colega com esse exame. Então, essa paciente de 31 anos, a citologia dela é uma citologia bem atípica, mas a gente não conseguiu fechar com uma lesão de alto grau, e parece que tinha alterações glandulares também, que a gente chama de atipias, células glandulares atípicas, com desvio de flora, que também é um fator de risco. Foi feito depois da citologia, o médico solicitou então o HPV, foi detectado 18 e os 53, ambos de alto risco. E o prévio dela, a gente tinha só um de 2020. Não sei se ela fez em outro laboratório, mas era o único que a gente tinha, com em mastologia normal, mas com outro médico. E aí foi discutido com o ginecologista, porque quando eu olho um caso assim, gente, eu falo assim, para fechar, né, realmente uma lesão de alto grau, a gente tem um HPV 18, uma lesão glandular, o Sintec, ele vai ajudar a dar um direcionamento. Se o Sintec ele for positivo, que foi o caso aqui, que a gente vê aqui a dupla marcação do núcleo com o citoplasma, né, o núcleo em vermelho e o citoplasma em marrom, a gente consegue, gente, dar um direcionamento para o nosso colega colposcopista que ele vai ter que procurar a lesão de alto grau. Vai ter que procurar. Se eu tivesse uma citologia de uma lesão de alto grau, eu não precisaria fazer o Sintec, mas ele foi dado como indeterminado para alto grau e uma atipia de células glandulares. E nesse caso, ajudou bastante o colega, né? E essa atipia de células glandulares, muitas vezes, pode estar relacionado com extensão glandular dessa lesão epitelial, dessa lesão escamosa, que não é a mesma coisa que o adenocarcinoma. Então, às vezes, confunde a morfologia. E o colega, se atentando a todos esses exames integrados, ele separou, né, as duas amostras em endocervical e ectocervical. Né? Ele teve esse cuidado. Então, veja a importância da gente integrar tudo, a citologia com o PCR, o Sintec, mais a colposcopia, tá? E aí eu vou falar a importância da gente olhar atento para a extensão glandular, tá? Porque a extensão glandular, gente, ele não é o adenocarcinoma, tá? Ele é a lesão escamosa que acomete a cripta normal, tá? Isso aqui é uma cripta normal de glândula endocervical. Aqui é o epitélio de superfície toda acometida por lesão de alto grau. Você vê que é um epitélio bem basaloide, maturo, displásico. E aqui novamente você vê a glândula normal sendo acometida pela lesão displásica. Então é como se ele invadisse a glândula, a cripta. E o que é importante a gente destacar aqui? Quando você tem um diagnóstico de lesão de alto grau, NIC2 ou 3, com extensão glandular na biópsia, no laudo escrito que tem extensão glandular, isso tem o que? Impacto diagnóstico e prognóstico. Por quê? Não é o adenocarcinoma. Frequentemente ele está relacionado com HPV 16, tem um maior risco de doença residual e de recidiva, porque como ele está na glândula, ele pode saltar e a gente não vê, né, a margem verdadeira. E quando a gente tem uma dificuldade de falar se é uma extensão glandular ou se ele é uma metaplasia imatura, que às vezes dá muita atipia, a gente faz o P16, como a doutora Mônica também comentou. E quando ele marca difuso em bloco, ele confirma então essa transformação que é uma extensão glandular. Às vezes a gente precisa indicar. E a colposcopia, gente, ela pode estar subestimada. Por quê? Porque quando você tem essa lesão glandular, e você vê a extensão glandular, mas não vê o epitélio com as atipias da colposcopia, você pode subestimar a colposcopia. Então, por isso que é importante fazer a biópsia. Faz também o direcionamento do tratamento com uma incisão mais profunda, esse dado. E o segmento, então, é o PCR em 6 meses. Se persistência do HPV, já tem indicação de você fazer uma colposcopia de novo pelo risco de recidiva. E o acompanhamento mais prolongado. O caso 4, eu vou falar sobre disbiose e risco de progressão, tá? Você vê que são todas pacientes que são mais velhas, então já tem um risco mais elevado. A citologia dessa paciente de 53 anos mostrava uma lesão de baixo grau com desvio de flora e, pasmem, foi feito HPV nela com 8 genótipos de alto risco. Gente, me chamou a atenção porque realmente 8 genótipos e todos de alto risco é bastante.
E a gente sabe que co-infecções também está relacionado a maior risco de progressão para a doença, para câncer, né? E para persistência de infecção. Então, o que ela tinha de histórico era que nesses 3 anos ela tinha apenas citologias prévias negativas, mas sempre mantendo esse desequilíbrio de flora, mas sem testagem. Não tinha feito nenhuma testagem para HPV. E esse caso, gente, não foi pedido, mas eu liguei pro colega e falei que o Sintec ele poderia auxiliar. Por quê? Porque ela tem uma lesão, que essa é uma das indicações do Sintec. Quando você tem uma lesão de baixo risco numa mulher mais velha, 53 anos, com vários genótipos de alto risco, você tem que investigar a possibilidade dela de estar tendo uma lesão transformante, né? Uma lesão de alto grau ou mais. Porque a citologia, ela é uma amostragem, né? Por isso que a gente fala que é exame de rastreamento. Então, sem técnica, nesse caso, gente, uma paciente de 53 anos, com a lesão de baixo grau, uma disbiose, 8 genótipos de alto risco, se você tem um Sintec positivo, você tem uma alta probabilidade de ter uma lesão de alto grau, um adenocarcinoma. Se a colposcopia ela for negativa ou inadequada, consegue entender? Você tem que investigar o canal de novo. Tá? Não acredite naquela lesão de baixo grau, porque você tem um Sintec positivo e uma colposcopia inadequada ou negativa. Você não está vendo essa lesão, nenhum colposcopista. Agora, se o Sintec ele é negativo, você vai ter uma menor probabilidade de ter lesão de alto grau, e você pode confiar mais que ela tem uma lesão de baixo grau, que nem deu na citologia. E se a colposcopia ela for adequada, né, enxergou a JEC e for negativa, aí você tem uma segurança para acompanhar. E o colposcopista, ele não vai ficar igual doido tentando procurar uma lesão, né, nessa paciente. Porque a idade, né, a gente sabe que a JEC, a gente começa a perder a visibilidade dela, ela vai entrando para dentro do canal. Então, cada vez vai ficando mais difícil para o colposcopista. Esse aqui é o último caso, tá? Também é um caso que é interessante fazer o Sintec. Não foi feito, mas eu discuti com um colega também. A paciente de 22 anos com um achado de células glandulares atípicas, que pode ser um adenocarcinoma ou extensão glandular, ou reatividade, sem exames prévios no LAPAC, então a gente não sabe qual que é o tempo de evolução dessa lesão, desse achado. E foi feito o HPV e deu o HPV 16 e o de 53. Dois ruins, né? E a indicação seria realmente dar uma colposcopia direta, né, nesse caso, né, o HPV 16, mesmo com AGC indeterminado. Mas a gente se pergunta, tem algo a mais a se fazer? Tem, gente, tem. Se você faz o Sintec, você auxilia o colega, você auxilia o colposcopista e você também aumenta a chance de achar lesão ou descartar lesão, tá? Então, a mesma coisa, né? Paciente de 28 anos com uma lesão indeterminada glandular e um HPV 16, é colposcopia direto? Mas se você faz o Sintec, você tem uma alta probabilidade, se positivo, de ter lesão de alto grau. Então, o colposcopista ele vai ter que achar lesão, vai ter que tentar achar a lesão. E se ela for negativa ou inadequada, tem que se fazer também investigação do canal. E o negativo, repetindo, menor probabilidade de lesão de alto grau, de progressão, e se a colposcopia for adequada e negativa, se faz o acompanhamento depois da colposcopia negativa. Aqui, só lembrar, gente, não é nenhum caso que eu vou explicar, não, mas eu falei o ano passado, e para a gente é muito importante para o patologista, quando a gente recebe citologias atróficas. Citologia atrófica, dificuldade de fazer a coleta do material, por favor, gente, não esqueça de fazer HPV. Mesmo se for paciente acima dos 70 anos, todas as pacientes atróficas, o patologista sofre demais para ver a morfologia e o valor preditivo é muito baixo, né? As atipias podem ficar muito feias na atrofia, então tem que fazer HPV, tem que fazer, porque se você tem um HPV positivo, numa citologia atrófica, que eu não consigo falar se aquela atipia ela é reativa ou não, a gente tem que investigar, né? Vai ter que investigar. Então, lembrar que a atrofia para o patologista tem essa limitação, tanto na citologia quanto na biópsia, né? Não adianta você fazer a citologia, eu vou lá dar um ASQ-H, e você vai lá biopsiar e você me manda, a gente vê de novo um epitélio assim feio. Aí eu falo assim, nossa, aí a gente pensa, por que não fez o HPV? Se tivesse o HPV lá positivo, né, já orientava mais o patologista também. Então, por isso que a gente tem que sempre pensar nessa integração entre
os profissionais que vão estar envolvidos, é o patologista, é o colposcopista e é o ginecologista, tá? E tem dúvida, discute com o colega, discute com o colposcopista, discute com o gineco e também com o patologista. Então, mensagens para casa, estratificação de risco, que é o olhar mais atento para as mulheres que realmente precisam dessa maior vigilância, sempre fazer essa visão integrada, multidisciplinar, cuidado com as lesões de canal endocervical. O Sintec, né, na nossa experiência, o que, que ele é? Ele não é só um exame para indicar colposcopia ou não. Ele também vai ajudar o colposcopista. E a amostra de citologia completamente satisfatória em mulheres jovens, que tem aquela jeque linda, maravilhosa que a gente enxerga, é, é a citologia que tem representado as células endocervicais ou metaplásicas. Por quê? A gente sabe que no canal onde fica o HPV é mais nessa região, tá? Então, citologia em mulher jovem que não tem essa representatividade, a gente sabe que é um valor preditivo menor, tá? O diagnóstico. E a disbiose vaginal, cada vez mais está se falando que é um risco de infecção persistente e progressão de doença. E cuidado com as lesões de alto grau com extensão glandular. Obrigada, gente.